Pois bem, meus amigos, fundamentos da educação. O que vai cair em prova? Bom, gente, a prova de vocês, ela se baseia principalmente na relação de fundamentos da educação, na relação de didática, tá? Beleza? Então, o assunto que mais vai cair na prova em fundamentos da educação, tanto séries iniciais quanto séries finais, é a relação da didática. E é importantíssimo que o pessoal saiba em relação a 3 aspectos principais da didática. Além, claro, de outras coisas que nós vamos falar aqui também. Beleza? Primeiro, a relação da aprendizagem. O que nós temos que entender sobre o aspecto de aprendizagem? Primeiro, que nós temos que entender que prezamos uma relação da aprendizagem significativa. Bom, o que vem a ser uma aprendizagem significativa? É aquela que se estabelece conexão entre o saber formal e a realidade do aluno. Perfeito? Então, é uma forma de aprendizagem que se contrapõe à relação mecânica da aprendizagem. Aquela aprendizagem meramente baseada em repetição. Então, meus amigos, um assunto que versa sobre a prova, né, sem sombra de dúvida, são questões relacionadas à aprendizagem. Vamos ter exercício agora, vamos fazer alguns, beleza? Então, daqui a pouco eu vou avançar aí para o exercício. Outro assunto também que nós temos que falar em relação a essa questão da didática é em relação a, dentro da aprendizagem, as chamadas competências de aprendizagem, ok? Em relação às competências de aprendizagem, nós temos o quê? Nós temos a relação dos conteúdos, tá? Conteúdo factual é um fato. Fato é uma verdade. Verdade, né, é algo que você aprende como? Por meio de memorização. Atenção, gente. Por quê? Porque fato não se discute. É aquele ditado, né, que a nossa vovó dizia: contra fatos não há argumentos. Claro, por quê? Porque o conteúdo factual você estuda por meio de memorização e você estuda por meio de quê? De um estudo individualizado. Ok? Beleza? Tranquilo? Característica que nós temos em relação a esse ponto. Legal? Excetuando isso, outro ponto importante que nós temos, né, na matéria é em relação ao quê? Ao conteúdo conceitual. O que é um conteúdo conceitual? Conceitual, o próprio nome já diz, é um conceito. E o que é um conceito? É uma teoria. E o que é uma teoria? É um pensamento. Ok? Anderson, como podemos estudar um conteúdo conceitual? Ou seja, aquele conteúdo que segue em razão do quê? Em razão da teoria. Por meio do quê? Vivência, debate, beleza? Características que você tem em relação ao conteúdo conceitual. Como assim, Anderson? Vivência, com certeza, né? Pensamentos, ideias que você tem hoje são diferentes de ideias que você tinha no passado, tá? Por quê? Porque, consequentemente, né, a vivência que você tem hoje permitiu o quê? Permitiu que você tivesse outros pensamentos, outras ideias. Portanto, isso é um conteúdo que conceitual. Beleza? Legal? Que estuda por meio de vivência, por meio de debate. Outra forma de competência que nós temos é a relação do conteúdo atitudinal, que o próprio nome já diz, vem de atitude. E atitude vem de ação. Beleza? Tranquilo? E o que vem a ser um conteúdo atitudinal?
é toda aquela relação de conteúdos, ok? Que temos o seguinte, temos aquela relação de conteúdos baseado em quê? Em competências, no caso, baseado na relação da ética, do comportamento, da conduta. Então, conteúdo atitudinal é o quê? É uma atitude. E uma atitude nada mais é do que um comportamento. Cuidado! A forma de estudo do conteúdo conceitual é a mesma forma de estudo do conteúdo atitudinal. Beleza? O que significa isso? Ambos você estuda por meio de vivência. Ambos você estuda por meio de debate. Ambos são coletivos. Então, como você vai definir e discernir o que é atitudinal do que é conceitual? Pelo que é cada um deles, tá? O conteúdo conceitual é aquele conteúdo que se baseia numa ideia. O conteúdo atitudinal é aquele que se baseia no quê? Numa ação, ou seja, num comportamento. Ok, gente? Legal? Dúvidas, perguntas, colocações? Bacana, fala comigo. Bom, conteúdo, sim, são pensamentos, são teorias, tá? Teorias. É um conteúdo sexual, tudo que tem a ver com o quê? Com ideias, com teorias. Então, por exemplo, a teoria da evolução das espécies, Charles Darwin, tá? O próprio nome já diz, é o quê? É um conteúdo conceitual, tá? A teoria geocêntrica, tá? O geocentrismo. A teoria é heliocêntrica, tá? São teorias, são pensamentos, ok? É um conteúdo conceitual. Piaget, a ideia de Piaget, a teoria de Piagetiana. Fala comigo. Oi? Exatamente de quê? De atitudes, ações, comportamentos. Beleza? Então, por exemplo, vamos lá. Com certeza o comportamento que você tem hoje é diferente do comportamento que você tinha no passado. Correto? Como se você se coloca frente aos problemas que surgem, é bem diferente do que como você se colocava frente aos problemas no passado. Isso é o quê? É uma relação justamente atitudinal, ok? Beleza? Por fim, outra competência que nós temos é a relação procedimental. O que é um conteúdo procedimental? Esse é a relação do saber fazer. Como assim, professor Anderson? Saber fazer é a relação do próprio nome já diz, procedimento. Ou seja, é um estudo que é elaborado, é seguido pela relação de etapas, ordem, sequência lógica. Como se estuda o conteúdo dessa forma? Por meio de quê? Manuais. Então, um processo mecânico de mexer no automóvel, um processo técnico, como aconteceu na área de informática, não é? São processos o quê? Relações procedimentais. Por quê? Porque numa determinada ferramenta, num determinado ícone, você acessa justamente o quê? Aquela situação que está sendo pedida ali, ok? Então, como se estuda isso? Por meio de manuais. Então, por exemplo, as aulas de informática são aulas baseadas na relação que? Procedimental, né? Você vê que normalmente, inclusive, né, as pílulas que foram mandadas lá no grupo, eu assisti algumas, né? Você vê que tem a área de trabalho lá sendo mostrada exatamente aquilo ali, né? As ferramentas apontadas. Por quê? Porque a forma de estudo na área de informática, assim como mecânica, assim como o próprio procedimento médico, o próprio nome já diz, né? Seria o quê? Seriam conteúdos procedimentais, ok?
Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Fala comigo. Fala, prática, isso, Josiane, show. Beleza? Show de bola, tá? Tranquilo, beleza. Fala comigo. Competências de aprendizagem. Competências de aprendizagem, ok? Legal? Bom, visto isso também, tá? Fala comigo. Não, aí é mais conceitual. Por quê? Porque aí você... Sim, porque aí você está falando da ideia, do pensamento de cada um deles, né? Então... Não, atitude... Deixa eu falar. Atitudinal tem a ver com ação, comportamento. Isso, tá? É isso, tá? Beleza? Conceitual tem a ver com o quê? Com teoria, com ideias, com conceito. Ok? Beleza? Show? Bacana, né? Visto isso, temos mais um assunto, que é a avaliação. Vai estar na sua prova. Gente, olha só. Grave comigo, antes da gente ir para as questões lá. A avaliação, número 1, ela é uma ferramenta norteadora da ação do professor. Primeira característica sobre a avaliação importante para a prova. Beleza? Segunda característica, a avaliação não é para punir. Legal? Característica importante. Terceira situação, a avaliação se divide em 3 partes. Temos a avaliação diagnóstica, beleza? Temos a avaliação formativa e temos a avaliação somativa. A avaliação diagnóstica é como se fosse um diagnóstico médico. Então, o que acontece? Diagnóstico médico é aquele exame que é dado, ok? Com o objetivo de quê? De iniciar um tratamento médico, não é? A mesma coisa com... Oi? Tá. A avaliação diagnóstica é uma avaliação preliminar. É isso. Característica da avaliação diagnóstica. É uma avaliação preliminar e de curta duração. É isso. Como assim, professor Anderson? Preliminar e de curta duração. Simples, né? É uma avaliação para iniciar um trabalho. O próprio nome já diz. É um diagnóstico, ok? É como se fosse um diagnóstico médico. E o que vem a ser isso? Um diagnóstico médico é de curta duração. Porque se você demora a diagnosticar, o paciente morre. Correto? O mesmo pensamento é utilizado na avaliação diagnóstica. Ela é uma avaliação para iniciar o trabalho. Então, obviamente, não pode ser longa duração, tem que ser curta. Para quê? Para você iniciar logo o trabalho, ok? A avaliação formativa é aquela avaliação, o próprio nome já diz, formar. Formar é o quê? Processo. Por isso que ela também é chamada de avaliação processual. Isso, minha colega falou da diagnóstica, conhecer o aluno, entender as demandas do aluno, tá certo, show de bola, legal, bacana. Já a avaliação formativa é aquela ao longo do trabalho, ok? Essa avaliação, ela tem uma característica muito importante. Ela tem um caráter extremamente flexível, muito sujeito a mudanças. Por quê? Por conta exatamente de ser uma avaliação que você tem ao longo do trabalho. Então, é aquela que garante uma maior flexibilidade do trabalho. Ok? Legal? Outra, avaliação somativa. Essa avaliação é aquela que nós conhecemos como avaliação classificatória. Como assim classificatória? Aquela avaliação pontual, aquela avaliação que tem um caráter hierárquico, tá? Aquela avaliação que tem um caráter o quê? Numérico, ou seja, no sentido de quê? No sentido de você pontuar, né, os alunos, ok? Que é a questão da avaliação somativa, que é também chamada de avaliação classificatória, ok? Fala comigo!
Oi? Sim, né? Sim, sim. É a forma de avaliação mais tradicional que nós temos, né? Tá? E obviamente, falando sobre questão tradicional, a gente já cai em outra situação, que é a filosofia da educação, né? Que fala sobre tendências pedagógicas. Vem comigo, falamos rapidinho e vamos lá para o slide já após essa explicação. Quer ver? Vamos lá. Tendência pedagógica se divide em dois pedaços, dois pontos. As tendências liberais, favoráveis ao sistema capitalista, e as tendências progressistas, querem o quê? Mudança social. As tradicionais, as liberais. Primeira liberal tradicional, que é essa que a gente conhece bem. É essa da avaliação somativa, é essa em que o professor é o centro, o aluno, né, é o ser sem luz, tá? É aquela que nós temos aí em colégios tradicionais. Professor Anderson, macete, dica, vamos lá. Pensador tradicional, padre, irmã e santo. Santo Agostinho, Padre Antônio Vieira, Padre José de Anchieta. É padre, é irmã, é santo, é pensador tradicional. Ok? Ficou claro? Vamos para outra. A tendência liberal renovadora progressivista. Essa tendência liberal renovadora progressivista, ela é renovadora por quê? Porque o centro passa a ser o aluno. E é essa que é baseada na relação de pesquisa. Pesquisa. Então, o aluno, para aprender, ele tem que ter o quê? Conflito. Ele tem que ter dúvida. Ele tem que ter a relação de pesquisa. Pensadores da renovadora progressivista. John Dewey, Jean Piaget, ok? Característica que você tem em relação a essa tendência. Legal? Foi? Outra tendência que nós temos. Tendência liberal renovadora não diretiva. Também chamada de escola nova. Atenção! Manifesto dos Pioneiros da Educação. Escola nova. Essa tendência, o centro também é o aluno. E ela se baseia no quê? Ela se baseia na relação da facilitação da aprendizagem. Pensadores escola-novistas. Principal, Carl Rogers. Beleza? Característica que você tem. Anísio Teixeira. Pensador também importante. Escola novista. Ok? Tendência liberal tecnicista. É aquela que se espelha na relação da fábrica. É aquela que se baseia na relação do conteúdo procedimental. Opa, o saber fazer. Ou seja, a relação fabril. O aluno é visto como operário. É aquela que lembra o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Por quê? Porque é aquela que se baseia na relação dos métodos de produção fordista. Ok? Legal? Todas são liberais, progressistas, todas querem mudança social. Tendência progressista libertadora, do Paulo Freire. Mudança do pensamento coletivo para mudar a sociedade. Ok? Tendência liberal, tendência progressista libertária. Sénechine e Freinet, né? Freinet. Mudança do pensamento individual para mudar a sociedade. Então vem comigo, olha só. Tem macete? Tem macete. Libertaria. Libertaria. Ó, I de individual. Então, enquanto a libertadora é coletivo, mudança do pensamento coletivo. Juntou a galera. Vamos mudar a sociedade. A libertária, ela é mudança do pensamento individual. A libertadora, meus amigos, ela tem uma visão marxista. A libertária tem uma visão anarquista, de Anthony Gramsci. Ok? Tá? Para a galera ter uma ideia mais global sobre isso. E por fim, a crítica social dos conteúdos, que é aquela que preza a relação
da aprendizagem significativa, também chamada de histórico-crítica, né? Você tem Vygotsky, Saviani, Lucchesi, ou seja, grandes pensadores hoje contemporâneos são dessa tendência e que, obviamente, segue essa relação da conexão e da valorização dos chamados conhecimentos prévios, ok? Beleza, galera? Show de bola? Vamos para os slides para não ficar só essa aula oral, ok? Então vamos lá. Meus amigos, material foi lá postado no grupo da galera, tá? Calma, eu vou repostar porque o grupo está com muitas informações. Pessoal, é aquilo, são cabeças diferentes, o pessoal vai falando, ó. Tem material lá que já foi postado, o material de língua portuguesa já está lá, ó. Tá vendo? Pra galera que gosta do material já antecipado, beleza? Enfim. E esses materiais foram postados lá no início, aqui ó, as pílulas, estão lá tudo no grupo, né? Beleza? Tá lá, postado, repostado direitinho. E lá embaixo, temos aqui o material que nós vamos falar agora, ok? Pois bem, tá aí o livreto da minha autoria, ó. Resumo aqui, básico. Tendências liberais, ó. Tradicional, renovadora, escola novista. Tecnicista. Todas são favoráveis ao sistema. Tendências progressistas, ó. Querem mudança social. Libertadora, libertária, histórico-crítica ou crítico social dos conteúdos. Olhe com amor, carinho e atenção. Você vai ver isso aí bem claro, tá? Legal? Bom, outra característica que nós falamos aqui da relação das competências de aprendizagem, temos aqui no final, ó. A relação baseada nos conteúdos. A relação da habilidade, saber fazer, conhecimento, saber e atitude, querer fazer, beleza? São os conteúdos factuais, conceituais, né, como está sendo apontado aqui, né? Peraí que correu aqui um pouquinho, volta, olha lá, tá aqui, ó. Conceituais e procedimentais, olha lá, os atitudinais aqui também sendo dito. E aqui um quadro que resume isso, né? Conteúdo factual, repetição, conceito, experiências, procedimentos, aplicações, atitudinais, experiências com componentes afetivos, até porque corresponde a, só um minutinho, a ação. Fala comigo. É, porque eu estou compartilhando tela, mas aí a galera espera um pouquinho, né? Tá? Vou voltar lá para galera entrar agora, ó. Oi? São fatos. Fatos são verdades. Beleza? Ok? Eu já aceitei já, tá? É porque quando eu tô compartilhando tela tem que aguardar um pouquinho, gente. Tá? Não adianta ficar ansioso não. O problema lá da parte da manhã já foi totalmente equacionado, tá? Eu sei que isso aí deixa a galera nervosa, mas já foi equacionado. Então vamos lá, tá? Vamos lá. Então voltamos aqui, compartilhando a tela. Bom, voltando aqui à questão. Aí, galera querendo entrar, vai esperar um pouquinho. Nós temos alguns exercícios a serem feitos, beleza? Vamos aqui para alguns exercícios, né? Inclusive, vou até... Opa, aqui.
conhecimentos pedagógicos. Bom, questão número 3. Vamos pensar aqui, ó. A avaliação é um processo de coleta e análise de dados. O ato de ensinar e aprender tem como objetivo a aquisição de comportamentos, motores, cognitivos, afetivos e sociais. O ato de avaliar deve verificar se esses objetivos estão sendo realmente atingidos e em que grau se dá essa consecução, para ajudar o aluno na construção do seu saber. Contudo, a avaliação é desnecessária. Ele começa aí a segunda parte, né? Falando lá. Contudo, a avaliação é desnecessária. Tá errado aí. Então, meus amigos, a primeira parte, ela está correta. E a segunda, completamente incorreta. Então, no caso, a resposta seria a letra C, pois apenas a primeira parte do pensamento está correta. Por quê? Porque a avaliação, meus amigos, ela é sempre necessária. Até porque, como eu bem disse a vocês, ela é o quê? Uma ferramenta norteadora do trabalho do professor. Então ela está ali exatamente para quê? Para dar o norte ao trabalho do professor, ok? Então, consequentemente, ela tem essa característica, ok? Beleza? Meus amigos, questão número 9. Vamos lembrar que estamos no ano do centenário de Paulo Freire, né? Questão forte de cair em prova. Valoriza a educação não formal. Os conteúdos aparecem sob forma de temas geradores. Tema gerador. Tema para discussão, debate. E são extraídos da problematização da prática e vida dos alunos. Obviamente, essa tendência pedagógica corresponde à letra B, libertadora, ok? Vamos voltar aqui para a gente falar aqui mais um pouco aqui, olhando para a galera. Vamos lá. Pois bem, meus amigos. B de Brasil. B. Né? Falando de currículo agora, né? Currículo não crítico. Escolas tradicionais, né? Como, por exemplo, aquela escola Sagrado Coração de Maria, lá em Copacabana, né? Sacré-Cœur de Maria, que até hoje ensina o quê? Ensina etiqueta, ensina latim, ensina piano, ok? É o quê? É uma visão de um currículo não crítico, tá? É uma visão de um currículo que parte da ideia de quê? De ocupar o seu papel na sociedade, ou seja, aceitar o papel que é colocado a você, que é atribuído a você na sociedade, ok? Característica que você tem, ok? Ficou claro? Show de bola. A outra teoria que nós temos em relação ao currículo é a teoria do currículo crítico. O próprio nome já diz, né? É um currículo dentro de um pensamento progressista. Dentro de um pensamento ligado ao quê? À mudança social. Então, o currículo crítico, idealizado por Paulo Freire, estamos no centenário de Paulo Freire, né? Então, tema vivo para cair na sua prova, ok? Legal? Se baseia no quê? Exatamente na visão da escola como elemento de transformação da sociedade, ok? Por isso, ele é chamado também de currículo
transformador. Ok? Legal, bacana, bem legal, tá? Delicinha. Então, vamos lá. Outra característica que nós temos em relação a tudo isso que eu estou enumerando aqui para você é a questão desse currículo que é criticado por Paulo Freire com o nome Educação Bancária. Né? Paulo Freire, ao criticar o currículo não crítico, tá? Que é aquele currículo da preparação moral para ocupar seu papel na sociedade, né? Ele condena esse currículo, alegando que esse currículo é o currículo que? É o currículo de educação bancária. Por quê? Porque o aluno, dentro de uma visão de curricular não crítico, é justamente o quê? O aluno em que você tem exatamente esse ponto de receber a informação, assim como o banco recebe o dinheiro. Ok? Legal? Exatamente como a Joselane está falando, brilhantemente, deposita o dinheiro, como o banco deposita, né? O professor, entre aspas, depositaria o conhecimento. Ok? Então, obviamente, a educação crítica, né? O currículo crítico, com a educação crítica, com a visão crítica da educação, ele vem para quê? Vem para romper com isso. Ok? Ou seja, crítica é no sentido que? Analítico. Ok? Bom. Não crítico, crítico. E temos a terceira teoria do currículo, que é exatamente o quê? O currículo pós-crítico. Anderson, legal. Então, a grosso modo, dicas finais, né? Legal. Um não critica, tá certo. O outro critica. E o que vem a ser esse pós-crítico? Ah, atenção, gente. Muito importante para cair em prova. O currículo pós-crítico, César Cole fala muito sobre isso, ele fala exatamente com essa característica. Ele dá voz aos silenciados. O que é dar voz aos silenciados? É exatamente dar voz a todos aqueles que foram calados ao longo da história da educação. Por isso que esse currículo ele é chamado de currículo das minorias. Lembrando a todos, tá, gente, que minoria não é menor quantidade. Exemplo, mulheres são minoria. Mas, Anderson, eu li que, segundo o IBGE, a maioria da população brasileira é formada por mulheres, tá certo? Maioria